Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje ao nosso livro 3, tá certo? Já revisamos bastante nosso livro 2. Para a gente agora, a partir de hoje, segunda-feira, vamos começar o nosso livro 3. Pegue aí o material de vocês. Quem ainda não veio buscar na escola, venham, porque já começamos, tá bom? Vamos lá começar. Vamos dar início aí hoje, 17, segunda-feira, né? O nosso conteúdo da unidade 7, capítulo 1, onde fala de sistema de coordenadas cartesianas. E os exercícios que vai ficar para vocês hoje são as páginas 72, 75, 76, 78 e 79, certo? Que é justamente sobre os conteúdos que serão explicados hoje. Vamos lá começar. Começa assim. O desenho a seguir apresenta a disposição de uma sala de aula. Nele, as cadeiras individuais, elas estão distribuídas em linhas, aqui ó, as linhas e as colunas, certo? No caso aqui ó, se eu pegar o Luiz ele se encontra na segunda coluna, na terceira linha, tá certo? Cada uma tem o seu local. O Diego, ó, ele está na quarta coluna, na terceira linha, certo? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, observe como podemos localizar os alunos nesse desenho e em seguida como representá-los. A aluna Ellen, ó, ela está sentada na terceira coluna e na segunda linha, sempre obedecendo essa ordem. Primeiro lá, ó, as colunas, depois as linhas, certo? Porque aqui estamos falando de par ordenado. Agora aqui, ó, temos então que a representação 3 e 2 e 2 e 3, eles são diferentes, porque se vocês observarem, essas duas pessoas aqui, elas estão sentadas em locais diferentes, ó, 3 e 2, ó, deixa eu mostrar para vocês. 3 e 2, ó, 3 e 2, ó. Terceira coluna, segunda linha. Temos a Ellen. Agora, ó, 2 e 3. 2 e 3. Já temos o Luiz. Por isso que eles são diferentes, pois eles estão em locais diferentes. Olha a Ellen, onde é que ela está? E o Luiz. Por isso que a ordem desses números, eles fazem toda a diferença, certo? Ó, é o que diz aqui. 3,2 e 2,3, eles são diferentes, pois estão em lugares, em local diferente lá no diagramazinho que acabamos de ver, tá certo? A ordem que escrevemos esses números é muito importante, assim podemos dizer que 3,2 e 2,3 são pares ordenados, pois eles obedecem uma ordem. Ó, esse 2 aqui, nosso segundo elemento, e esse 2, segundo elemento, esse 3, o primeiro elemento, certo? Olha aqui, ó, nesse outro lado, o 3 lá, ele já será o segundo elemento e o 2, o primeiro elemento. Aí o que é que diz aqui da definição? Um conjunto é formado por dois elementos, cuja ordem na qual são colocados faz diferença e é chamado de par ordenado, pois eles obedecem uma ordem, sendo indicado por coordenadas x e y. Aqui, ó, quando eu tenho o 3 e o 2, o 3 é a coordenada x e o 2 é a coordenada y, certo? Em que x é o primeiro elemento e y o segundo elemento, obedecendo sempre essa ordem, x primeiro elemento e o y está no segundo elemento, certo? Sempre nessa ordem. Exemplo, 3 e 5 é um par ordenado, no qual o primeiro elemento é 3 e o segundo elemento é 5. 5 e 3 é um par ordenado, no qual o primeiro elemento é 5 e o segundo elemento é 3. Aí aqui, ó, observe os pares ordenados, 3 e 5 e 5 e 3. Eles são diferentes, ó. Dois pares ordenados, A e B e C e D, são iguais se, e somente se A for igual a C e se B for igual a D. Eles só vão ser pares ordenados iguais, tipo se eu tiver assim, ó, 3 e 2, né? E 2 e 3 são iguais
Não são. O 3 é igual a 2? Não é. E o 2 é igual a 3? Não são. Não são iguais. Então, eu não posso dizer que eles são pares ordenados iguais. Eles são diferentes. Porque o valor de um, o valor de x é 1 e o valor do x do outro já é diferente. Por isso que eu não posso dizer que eles são iguais. Certo? Para isso acontecer, o valor de A tem que ser igual ao valor de C, o valor de B tem que ser igual ao valor de D. Trazendo para números, só são iguais se tiver o mesmo número. Ó, 3 e 2 e 3 e 2. Esses dois aqui eles são iguais. Porque o valor de A é igual ao valor de C, o valor de B é igual ao valor de D. Certo? Se isso não acontecer, eles não são iguais. Tá certo? Aí aqui, representação gráfica de um par ordenado. Observe o diálogo com base no mapa. Aí ela fala assim: gostaria de convidá-lo para o meu aniversário. Eu moro na Casa Roxa, na primeira rua. Na Casa Roxa, na primeira rua. Aí o rapaz diz assim: tudo bem, mas em qual primeira rua? Em qual direção? É direita ou esquerda? Aí a moça diz: esqueci de dar uma referência. Eu moro na primeira rua, à direita, depois o poste, perto da sua casa. Aí o rapaz: ótimo, agora eu sei como chegar. Estarei lá. Certo? Agora vamos aqui pegar só o nosso livro. A gente dá continuidade. Pronto. Ó. Essa parte aqui, ó. Note que em situações como essa existe algo que sirva de referência para a localização desejada. Pensando nessa representação, o matemático francês Descartes criou um sistema de referências para localizar pontos no plano, cujo nome é sistema de eixos cartesiano ou plano cartesiano. Vocês já viram o plano cartesiano lá no 6º ano, mas vocês viram uma parte dele. Aqui no 6º ano, aqui no 7º ano, a gente estuda todo o plano cartesiano, os 4 quadrantes do plano cartesiano, tá certo? Ó, mais aqui adiante, temos aqui, ó, observe a seguir como podemos fazer a representação gráfica do par 3 e 4. Acompanhem comigo no livro de vocês. Os números do par ordenado são chamados de coordenadas cartesianas. Esses númerozinhos aqui, ó, eles são chamados de coordenadas cartesianas. Assim, 3 e 4 são coordenadas do ponto A, denominados abscissa. E o primeiro número aqui do par ordenado vai ser chamado de ordenada. Sempre nessa ordem, certo? Aqui, ó, no segundo passo, o que está dizendo? Para representar um par ordenado no plano cartesiano, preste atenção, é preciso mostrar que esse plano é formado por duas retas. Eu tenho a reta x e a reta y, perpendiculares. Ó, elas se tocam aqui em apenas um ponto, ou seja, que formam um ângulo reto quando se cruzam. Elas estão formando aqui um ângulo reto. O ponto de encontro dessas retas é denominado origem, porque é de onde vai partir os números, é a origem, que corresponde ao par ordenado 0, 0. Assim, duas retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões, certo? Denominado quadrantes, em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí o terceiro passo que está nos dizendo. Depois, marcamos o primeiro número, que no caso é o 3, do par ordenado, do eixo das abscissas, que é o eixo x, e depois o segundo número, que é o número 4, que ele vai estar lá nos eixos das ordenadas, que é na reta y, certo?
Sendo assim, a gente consegue marcar esse ponto 3 e 4. Não é 4 e 3. Começa no eixo X, que é os eixos das abscissas. Depois você vai para o segundo eixo, que é os eixos das ordenadas. E aí vai, certo? Primeiramente, ó, o eixo X, depois o eixo Y, certo? Obedecendo essa ordem, não esqueça. Pela abscissa 3, aqui, ó, pela abscissa 3, traçamos uma reta paralela ao eixo Y. E pela ordenada 4, traçamos uma reta paralela ao eixo X. Aí tá aqui, ó. O ponto encontrado nessas retas representa o par ordenado, isso é, 3 e 4. Olha como é que vai ficar representado, ó. Certo? 3 e 4. Se fosse 4 e 3, ó, 4 e 3. Olha onde é que ele ia ficar, ó. Os pontos são diferentes, certo? Então eles vão ficar em localidades diferentes. Primeiramente começa lá com o eixo X, depois você vai para o eixo Y. Exemplo, localize graficamente a representação dos pontos 3 e 4, menos 2 e 3, menos 1 e menos 2, 4 e 4, 0, 0, que é a origem aqui, ó. O ponto F, menos 4 e 0, G, 0 e menos 4 e H, 0 e 2. Tá aqui, ó. Sempre começa pelo eixo X, depois você parte para o eixo Y, certo? Aí aqui, o que é que temos? Observando os pontos do exemplo anterior, que quando o ponto está marcando no eixo das abscissas, que no caso é o eixo X, ele tem ordenada Y igual a 0. E quando o ponto está localizado nos eixos, no eixo das ordenadas, o eixo Y tem a abscissa X. Como assim, tia? Exemplo, ó, 2 e 0 são marcados no eixo X, porque Y é igual a 0. Quando eu tenho aqui, ó, o plano cartesiano, se eu tenho menos 2 e 0, aqui eu tenho um encontro dessas duas retas, que é 0 e 0, né? Aí eu venho com os números positivos, os números negativos, ó. Aí subindo, positivo, descendo, negativo. Menos 1, menos 2. Se eu quero marcar menos 2 e 0, aqui eu sei que eu tenho X e aqui eu sei que eu tenho Y, não é? Então, o X, aqui o X, que é menos 2, ele tem que ficar em qual reta? Na reta X, né? Cadê minha reta X? X é aqui. Cadê meu menos 2? Está bem aqui. Tia Y é 0. Então, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar aqui nessa reta Y ou na minha reta X? Na minha reta X, porque o menos 2 ó, ele tem que estar localizado na reta X. Olha onde é que ele vai ficar. Ó. O ponto menos 2 e 0, ele fica bem aqui. Se ele ficar aqui, aqui já será o quê? 0 e menos 2, certo? Porque eu sempre começo com o X, depois eu vou para o Y. Nessa ordem, sempre obedecendo essa ordem, certo? Falamos hoje aí só de plano cartesiano. Essa atividade aqui, ó, é o que vocês vão fazer. A partir daqui, ó, escreva o par ordenado que representa cada ponto assinalado no plano cartesiano a seguir. Você vai e vê qual é o par ordenado. Que par é esse, ó? Depois do 0 eu venho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada retazinha dessa, esses traçozinhos aqui, ó, se aqui é 0, vem aqui é 1. Depois vem um 2, 3, 4 e aí vai, viu? Cada tracinho desse é uma unidade, certo? Daqui para cá, uma unidade. Aí 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá certo? E na segunda questão você já marca o plano cartesiano aí, ó. Os pares ordenados são vértices de um quadrilátero. Desenhe o plano cartesiano abaixo. Pronto, você vai colocar esses pares ordenados nesse plano cartesiano, tá bom? Fica aí essas páginas para vocês fazerem. Não é só essa, viu? Olhe na agenda, tá bom? Mas é só a respeito desse conteúdo, não esqueçam. Aí, o que é que vocês vão fazer assim que terminar de assistir essa aula? Façam logo a atividade, tá bom?
E qualquer dúvida, vocês sabem onde vão me encontrar. Não fique com dúvida, o livro 3 está começando agora. É importante vocês tirarem as dúvidas. Dúvida, fale logo. Tia, eu não entendi essa parte. Eu não sei ainda o que é um plano cartesiano, não entendi o que a senhora falou. Então pronto, deixe lá sinalizado no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Ou então também nas nossas aulas online, tá certo? Pois tá bom, até a nossa próxima aula e fique com Deus.